Sejam bem-vindos, vocês estão no lugar certo. Muito bom ter vocês aqui e eu tenho o prazer de apresentar essa webclass a vocês hoje, ok? Portanto, vamos lá. Começando, a Alpha Labs Advanced Human Development Science é uma empresa avançada de desenvolvimento humano. E o nosso lema aqui, a base daquilo que nós fazemos aqui é: as pessoas são diferentes. Você concorda comigo que as pessoas são diferentes? Você é diferente dos seus irmãos, se é que você tem irmãos, dos seus parentes. Você é diferente, você é único. Mas nós todos somos previsivelmente diferentes. Então, a Alpha Labs é uma empresa especializada na ciência de desenvolvimento humano e liderança. Nós oferecemos ferramentas para pessoas, empresas e instituições usarem em soluções de conflitos e em recrutamento e desenvolvimento de pessoal. Nós representamos no Brasil uma empresa norte-americana, que é a PeopleKeys, é uma empresa que atua no ramo de desenvolvimento e comportamento humano por mais de 35 anos, atende o governo americano, as Forças Armadas Americanas, grandes empresas como Google, como a Amazon, a Apple, e grandes empresas também de outros países são atendidos pela PeopleKeys, que é a empresa que nós representamos no Brasil. Eu sou o Gomes, eu sou especialista em desenvolvimento humano e liderança, já trabalhei em vários países nesta área, com várias culturas diferentes. Eu sou mentor, eu sou master coach, eu sou empreendedor, tenho empresas, sou consultor de empresas também, especialista em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, sou master em PNL, terapia clínica ericksoniana, e master consultor em análise comportamental, que é o assunto de hoje, análise comportamental. O meu lema de vida é inspirar confiança, para que você confie mais em si mesmo, e empoderar você para transformação, para uma transformação poderosa, ok? Eu vou colocar o vídeo aqui para eu aparecer um pouquinho. Ei, esse sou eu, muito bom ter vocês aqui, prazer estarmos juntos nesta webclass. Sejam bem-vindos novamente. O DISC, que é o sistema que a gente vai estar falando hoje, ele foi desenvolvido exclusivamente para análise comportamental. É como um espelho. Como que seria o mundo, a humanidade, sem o espelho? Como que você se veria? Como você saberia qual a cor dos seus olhos, como são as suas sobrancelhas? Se alguém te falasse, suas sobrancelhas são laranja, você teria que acreditar. Se alguém te falasse, seus olhos são roxo, você teria que acreditar nisso, porque você não teria como se ver. E quando o espelho foi desenvolvido, foi inventado por um químico alemão, isso foi resolvido. Hoje a gente pode se enxergar. A gente pode se ver, pode saber a cor dos nossos olhos, do nosso cabelo, as mulheres podem se maquiar, eu posso fazer a minha barba, enfim, tudo ficou mais fácil com o espelho. E o nosso comportamento, aquilo que nós somos interiormente, como que nós podemos ver isso? Foi aí que se desenvolveu, em 1928, um grupo de cientistas da Universidade de Harvard desenvolveu o sistema chamado DISC, para que a gente tivesse condições de nos conhecermos. É um espelho para o nosso comportamento, é um espelho para mostrar quem nós somos realmente. E além de mostrar quem nós somos, nós também temos condições de enxergar e ver como as outras pessoas são. Ok? Então vai muito além só de nos conhecermos. Nos ajuda também a conhecer as outras pessoas. Uma parte um pouco técnica aqui do DISC, rapidinho só para te dar um pano de fundo. Com base em observações de milhares de anos em desenvolvimento humano, o sistema DISC tem sido usado desde a década de 1920 para entender melhor as pessoas.
Cada um de nós, segundo esses estudos que foram feitos por este grupo de cientistas da Harvard, cada um de nós é uma combinação de 4 padrões humanos básicos, o que revela muito sobre o que nos motiva, bem como sobre o que tememos e evitamos. Essas informações podem oferecer uma nova perspectiva sobre por que fazemos o que fazemos. O que é o DISC especificamente? O Dr. William Marston, que foi o pai do DISC, o criador do DISC, junto com esse grupo de cientistas da Universidade de Harvard, em 1928 eles desenvolveram isso. Ele estava fazendo uma pesquisa para escrever o seu livro As Emoções das Pessoas Normais, e ele procurava identificar traços e comportamentos previsíveis de pessoas comuns em diferentes ambientes. Os estilos DISC são uma combinação de 4 tipos de personalidade comportamental, que é o que está aí embaixo nessa figura. Você pode ver esses 4 bonequinhos, o D para dominância, o I para influência, o S seria stability, mas no português é estabilidade, e o C para conformidade. Daí vem DISC, ok? Vamos avançar aqui. O que é o DISC? O DISC é uma ferramenta de análise comportamental, é a ferramenta de análise comportamental mais usada no mundo atualmente. Não tem nada mais preciso e mais atual do que o DISC. Através do DISC você pode se conhecer, identificar seus pontos fortes e limitações, seus medos primários, suas aptidões naturais, como você é, como age e reage diante das situações, como as pessoas te veem e quais áreas você pode melhorar. No relatório DISC, ele também mostra os nossos pontos fracos e como trabalhar esses pontos fracos para melhorarmos, para sermos alguém melhor. Mostra os nossos traços, como eles são, o que nos motiva mais, o que nos causa mais medo, o que nos causa insegurança, enfim. É um estudo fantástico que muda a perspectiva da pessoa, como a pessoa se vê e como vemos as outras pessoas. O DISC é um instrumento universalmente aceito e altamente validado por governos, empresas, organizações e instituições. Para quê? Para medir tendências comportamentais. O que o DISC pode nos revelar? O que nós conhecemos através do DISC? Como somos motivados, o tipo de ambiente que nós preferimos, em que tipo de ambiente a gente se dá melhor, a gente consegue viver o nosso potencial. Por exemplo, numa empresa, qual é a posição na empresa que eu vou ser muito mais produtivo, que eu vou dar muito mais resultado e que, ao mesmo tempo, não será um peso para mim, eu vou me sentir confortável fazendo aquele tipo de trabalho, desenvolvendo aquele tipo de tarefa. A minha performance vai ser melhor nesse tipo de trabalho. Então, diz que nos mostra isso. Nossas estratégias para completar as tarefas, qual a maneira que melhor nós devemos, a maneira melhor que nós devemos usar para completar as nossas tarefas do dia a dia. Como a gente deve se comunicar com as pessoas, a gente descobre aquilo que causa na gente e nas pessoas certas reações durante uma conversa. Se a gente se torna reativo, agressivo, ou se a gente fica confortável com a conversa, enfim, o DISC nos revela isso também. Como reagimos a situações de estresse? O que nos estressa? O que nos tira do sério? O que mexe com as nossas emoções, faz as nossas emoções sacudirem dentro de nós? E a gente aprende a controlar isso. O que devemos fazer para controlarmos estas situações de estresse? Como influenciamos os outros? As pessoas, por exemplo, que trabalham com vendas. Imagine se você trabalha com venda, quando chegar alguém diante de você, ou você se apresentar diante de alguém para vender um produto, como você deve se aproximar dessa pessoa? Você consegue identificar o tipo de
o tipo de personalidade da pessoa pela maneira que ela fala, pela maneira que ela senta, se for sentar à mesa para vocês conversarem para vender um produto, pelas perguntas que ela faz, você consegue identificar que tipo de personalidade esta pessoa é. E aí você pode apresentar o seu produto, pode fazer a sua venda com muito mais sucesso e com muito mais tranquilidade e de uma forma suave, sem forçar uma venda. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem aquelas pessoas que, se você forçar muito, ela não vai comprar de você, ela vai achar que você está querendo tirar vantagem dela. Tem outros que precisam de uma motivação, que precisam ser forçados. Tem outros que não querem conversar sobre o produto. Eles querem conversar sobre a família deles, querem conversar sobre o dia deles e acabam comprando o produto, conversando sobre coisas que não são exatamente o produto. Agora, tem outros que são mais analíticos e que eles querem saber os fatos, os detalhes do produto, o que está no produto, como que foi feito, como que funciona. São tipos diferentes de personalidade. Então, imagina se você sabe isso, se você domina essa ciência da personalidade através do sistema DISC, você vai conseguir ter muito mais resultado. Como se relacionar com alguém no escritório onde você trabalha, na empresa, ou numa organização que você faz parte, numa igreja, numa associação. Como se relacionar com a sua família dentro de casa. Nós temos usado o DISC para resolver conflitos familiares. Temos usado o DISC para ajudar no relacionamento entre pais e filhos. Por quê? Porque a maioria dos conflitos surgem de erro na comunicação. Então, se a gente consegue entender como devemos nos comunicar com a outra pessoa, como essa pessoa vai reagir, a gente evita conflitos. Aí está o segredo da comunicação. É por isso que o lema do DISC é este. As pessoas são diferentes. Claro que são, mas elas são previsivelmente diferentes. Você pode prever como a pessoa vai reagir se você souber qual é o tipo dominante da personalidade dessa pessoa. Existem 4 tipos. O D, como eu já falei, para dominância, o I para influência, o S para stability, né, no inglês, mas em português estabilidade, e o C para conformidade. Todo mundo tem os 4. Alguns 2 ou 3 acima da linha que faz a separação entre ativo e passivo, e os outros para baixo da linha. Então, o que é mais alto é o tipo de personalidade dominante da pessoa. Se você sabe isso, você consegue resolver, aliás, melhor do que resolver, evitar muitos problemas na sua comunicação, nos seus relacionamentos, ok? Vamos avançar aqui. É uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Através do DISC, quando eu comecei a estudar o DISC, a me aprofundar no DISC, eu comecei a descobrir de uma forma muito mais fácil quem eu sou, minhas ações e reações diante de desafios. Por que que eu reagia daquela maneira diante de certas situações? Quando eu tinha que fazer algo, por que que eu agia exatamente daquele jeito em quase todas as situações que eram similares? Por que que eu respondia de certa maneira quando alguém me falava algo com uma certa tonalidade de voz? Isso é a minha personalidade, é como eu sou. Então, as minhas ações e reações diante dos desafios são reveladas através do DISC. Quais são os meus medos? Cada uma das 4 personalidades tem um medo primário. O dominante, o da dominância, por exemplo, o maior medo dele é que alguém tire vantagem dele. O influente, o da influência, qual é o maior medo dele? Que as pessoas o rejeitem, que não gostem dele. Por isso que ele quer sempre estar conversando, estar em grupo, se relacionando com as pessoas. O S, por exemplo, o estabilidade, o mais estável. Qual é o maior medo dele? Medo de perder a segurança. Por isso que tudo que ele vai fazer tem que estar certinho, bem planejado, programado. Ele não aceita muito bem mudanças, porque o maior medo dele é perder a segurança. O C, de conformidade, por que que tudo que ele vai fazer, ele faz muito bem detalhado, ele
corrige, pede às pessoas para corrigirem, olha, faz tudo muito bem esmiuçado, ele quer saber dos fatos, ele quer saber o que está por trás de cada detalhe. Por quê? Ele tem medo de ser criticado. Então, uma pessoa se ela recebe uma crítica por algo que ela fez, isso é uma ofensa para ela. Então, por isso que ele tenta fazer tudo certinho, por causa desse medo primário. Então, nós temos reações naturais e voluntárias diante de certos medos. E esses são basicamente os nossos medos, ok? O que nos motiva? O que você faz ou o que fazem com você que você se sente motivado? Cada pessoa é motivada por algo especificamente. Não é a mesma coisa que motiva todas as pessoas. É por isso que as empresas estão usando tanto DISC, porque assim elas sabem como seus funcionários serão motivados. Aí eles fazem treinamentos para grupos específicos da empresa, para que esses grupos recebam a motivação correta. Porque se você juntar todos e tentar motivar todos da mesma maneira, não vai funcionar. Então, cada grupo é motivado de uma maneira. Como você é motivado, ok? Qual carreira profissional você deve seguir? O que você deve fazer? Qual é a forma de identificar isso? O DISC também nos ajuda. Que tipo de empreendimento eu devo me envolver? Eu devo me envolver em alguma coisa mais de vendas mais agressiva? Ou eu devo me envolver em alguma coisa que trabalha por telefone, ou pessoalmente? Ou devo ter uma loja onde as pessoas vão entrar e comprar? Ou devo ter um escritório? Isso depende da sua personalidade. Se você souber qual é a sua personalidade, como você age e reage diante das situações, você vai ter um negócio perfeito para você, que você vai acordar todos os dias motivado a ir trabalhar e a desenvolver esse negócio. Então isso é muito importante. Como me relacionar com as pessoas? Como eu devo me relacionar? Como são as pessoas? Como eu devo falar? Como eu devo ouvir? Qual o momento de falar e de ouvir? Imagine, só isso aqui é poderosíssimo, porque você evita muitos problemas. Como evitar e resolver conflitos? Como prever o comportamento das pessoas? Então é, sem dúvida, uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Comportamento adaptável do DISC. Conhecer seu próprio estilo DISC é útil para entender as suas próprias tendências. Qual é a sua tendência? O que você faz organicamente, naturalmente, sem precisar forçar? O DISC nos ajuda a entender isso. Então, quais são as nossas tendências comportamentais? Quais as maneiras que nós devemos agir para atender às necessidades individuais das pessoas? Isso é o DISC, é o poder do DISC. Vamos lá. Comportamento adaptável. Mas construir relacionamento com os outros, algo que todos nós temos que fazer é saber como, preste atenção nisso, é saber como adaptar o nosso comportamento para melhorar o relacionamento com as outras pessoas e como melhorar a comunicação e criar soluções de mútuo benefício. Olha aí o segredo. Se a gente sabe como suprir a necessidade um do outro, os relacionamentos se tornam muito melhores e muito mais suaves, muito mais fáceis, ok? Cada indivíduo tem um estilo DISC principal. Como eu disse, são 4, o D, I, S, C, e cada um, todos nós temos um pouco dos 4, mas cada um tem um deles que é o principal, que é o mais alto, que aparece no relatório. No final aqui dessa aula eu vou te mostrar uma imagem de como é o gráfico do relatório DISC, ok? Segura aí que não vai ser muito longo. Temos poucos minutos aqui já para acabar essa webclass. Não vou te segurar aqui muito tempo. Só para você ter uma ideia sobre o que é o DISC, tá? O conhecimento de DISC pode ser aproveitado para praticar esses comportamentos diversos, para ser mais adaptável quando for apropriado e necessário. Quais são os fatores que contribuem
para os estilos de personalidade. Primeiro, hereditariedade. Vem no seu DNA. Você é resultado da junção de duas pessoas. Quem são essas pessoas? Seu pai e a sua mãe. Mas o seu pai e a sua mãe são resultados de outras duas pessoas. Aliás, de outras duas cada um, que dá um total de outras 4 pessoas, que são os seus avós. Avós maternos, avós paternos. E você tem em si um pouco que veio de cada um deles. Alguns especialistas dizem que a gente traz traços de até a 4ª geração anterior à nossa. Ou seja, você é um pouco de cada uma dessas pessoas. Tem coisas que eu faço no meu dia a dia, no meu comportamento, que são idênticos ao que o meu pai fazia. E meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos de idade, eu não tive muito convívio com ele. O meu modo de sentar, por exemplo, muita gente diz, você senta igualzinho ao seu pai. Eu não me lembro de ter visto meu pai sentando, eu tinha 7 anos, eu não me lembro de muita coisa sobre o meu pai. Tem coisas que eu faço como o meu avô fazia, como a minha avó fazia. Então, muita coisa em nós vem no nosso DNA. Segundo, vem dos exemplos. Até os 12 anos de idade, nós estamos formando a nossa personalidade. Então, os exemplos que nós vemos nos nossos pais, na escola, nos nossos amigos, nos nossos relacionamentos, isso vai nos ajudando a formar a nossa identidade, a formar a nossa personalidade. E, depois dos 8 anos de idade, começam também a afetar a nossa personalidade, nos ajuda a construir a nossa personalidade, as nossas experiências pessoais. Que aí vai para a vida toda. É por isso que a sua personalidade ela pode se adaptar. Com 20 anos, você pode ser mais, ter uma tendência maior para ser um tipo de personalidade, e devido a experiências que você vai passar na sua vida, aos 30, aos 40, fazendo novamente uma análise comportamental, você pode demonstrar ser um outro tipo de personalidade. É normal isso? É. Por quê? Porque a partir dos 8 anos de idade, as experiências moldam a nossa personalidade. Nos ajuda a desenvolver a nossa personalidade. E existe uma plasticidade na nossa personalidade. O que é isso? A gente vai se adaptando às circunstâncias e às situações. Eu não ajo e reajo hoje, com 45 anos, diante dos desafios e situações, da mesma maneira que eu agia e reagia quando eu tinha 20 anos. Quem me dera se aos 20 eu agisse e reagisse da forma que eu ajo e reajo hoje. Sou perfeito? Não. Mas as experiências da vida me ensinaram muito. Então a minha personalidade é adaptada. E todos nós podemos adaptar as nossas personalidades de acordo com as experiências que a gente vai tendo na vida. Ok? Isso aqui é muito profundo, deixa eu avançar para não te segurar muito tempo nesse item. Portanto, há 4 tipos de personalidades comportamentais. D, I, S, C. Como eu disse, D para dominância, I para influência, S seria stability, português, estabilidade, e C, conformidade. Tá vendo que eles têm um objetozinho na mão? Então, o D está com a varinha na mão, ele é da dominância, do controle. O I tá com a bandeirinha porque ele gosta de festa, ele quer estar junto, quer conversar, quer se divertir, esse é o I. O S tá com um coraçãozinho na mão, ele é paz e amor, é aquela pessoa que quer ajustar as coisas, quer manter todo mundo em harmonia. Você vai entender isso melhor daqui um pouco quando eu falar sobre o elevador. O C tá com a reguinha na mão, o que é isso? Ele quer medir tudo, ele quer saber dos fatos, ele quer conhecer o que está por trás das coisas, não só ficar com o show do palco. O que está por trás das cortinas, como as coisas funcionam. Então, todas as pessoas são uma combinação destes 4 estilos, ok? Vamos lá, avançando aqui. DISC, D-I-S-C, tá aí a figurinha dos 4. Vamos ver agora aqui, que aqui é legal. Primeiro, deixa eu botar aqui minha imagem de volta, estou aqui de volta. Nós temos aqui
4 divisões do tipo de DISC. Temos os de cima, que são os ativos, os de baixo, que são os passivos, os do lado direito, que são aqueles mais voltados para pessoas, pessoas é o que importa para eles. Entre pessoas e coisas, estas do lado direito sempre vão valorizar mais as pessoas. Do lado esquerdo, tarefa, do mesmo jeito, entre pessoas e tarefas, eles vão, evidentemente, valorizar muito mais as tarefas do que as pessoas, ok? Então, nós temos o D e o I, que são os ativos. O D compõe 3% de toda a população do mundo, graças a Deus, porque senão o mundo estaria em guerra. Imagina todo mundo um querendo dominar o outro. O mundo estaria em guerra. Então, ainda bem, Deus é perfeito nisso. Deixou só 3% de Ds no mundo. 11% é o I, que são aqueles que gostam de fazer festa, de conversar, ainda bem também. Porque imagine se todo mundo só quisesse viver em festa. O mundo ia parar, né? Um carnaval contínuo, imagina? Esse é o I. 11%. Deus colocou o número certinho no mundo. Aí vem os passivos. O S, 69%. Graças a Deus que existem 69% daqueles que são paz e amor, que evitam problemas, que agradam uns aos outros, que ajudam-se uns aos outros, que, enfim, são aquelas pessoas mais estáveis. Deus, na sua sabedoria, colocou 69% deles no mundo. Sejam bem-vindos, esses, ok? E, por último, tem o C. O C compõe quantos por cento? Provavelmente ele já calculou, né? Não precisava nem olhar ali quantos por cento, porque ele já vai calculando tudo para saber exatamente o resultado que vai dar. 17% são de C, que são aquelas pessoas corretas, controladas, cumpridoras, são aquelas pessoas do sistema. Imagine se não tivesse os sistemas para a gente fazer as coisas da forma como nós fazemos. O C são as pessoas que criam, que desenvolvem esses sistemas para que o mundo funcione de maneira correta, ok? Tarefa, aqueles que são mais voltados para tarefas, são o D e o C. Esses dois tipos de personalidades. O que motiva eles são tarefas. Dê a eles coisas para fazer e eles vão voar sobre isso, vão ficar super confortáveis fazendo coisas, adoram fazer coisas, organizar coisas, ficar no escritório sozinho, ou se, no caso do D, se estiver com pessoas, ele quer sempre estar liderando as pessoas. O lado direito, I e S, são aqueles mais voltados para pessoas. Se tem coisas para fazer, mas chegou alguém para conversar, eles dão prioridade às pessoas, às coisas. Coisas, fique para depois. O que vale é o momento, é a experiência. Minha esposa fala isso o tempo todo comigo. Ai, amor, não tem... Eu digo para ela, eu sou D, né? E eu digo para ela, amor, e ela é S. Eu não tenho tempo para fazer isso agora. Ela diz, amor, ela me chama de baby, né? Baby, o que vale é a experiência. Então, é gastar tempo, é estar ali junto. Não é isso, Augusto? Augusto está aqui. Chega aqui, Augusto, que tem uns amigos seus participando para a gente ver. O Augusto é outro S. O que vale é a experiência. Tá aí o Augusto. SC. Isso aí, Augusto. Obrigado. Augusto é o nosso companheiro que nos ajuda aqui a organizar tudo isso, a fazer esses slides bonitos aqui. Muito obrigado, Augusto, por sua colaboração fantástica e obrigado por ser um S. E C junto, né? S e C junto. Vamos lá. O D é o ativo, voltado para tarefas. O I é o influente, voltado para... Ele é ativo e voltado para pessoas, ok? O S, ele é passivo, mais tranquilo e voltado para pessoas. E o C, ele é também mais passivo e voltado para tarefas, para coisas. Entenderam isso bem? Olha aqui como eles falam, uma frase de cada um deles. O D, ele chega e diz, eu quero agora, tem que ser agora, é para ontem. Tudo pro D é na hora, no momento, tem que ser instantâneo. Ele adora miojo, Ds amam miojo. Por quê? Por causa do nome, instantâneo. 3 minutinhos, tá pronto. A vida do D é corrida, ele tá sempre atrasado, ele tá sempre tendo coisa para fazer, ele tá sempre dizendo, e agora? Qual é o próximo desafio? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Eu quero e quero agora. O I,
Eu quero me divertir. Onde é a próxima festa? Vamos conversar? Vamos bater um papo? É isso que importa para o I. Ele é conversador, ele é falador, conta histórias, brinca. Esse é o I. O S, eu quero segurança. Vai ter uma mudança? Espera aí, eu quero primeiro verificar. Tem que entrar aqui no barco para atravessar o rio para o outro lado? Deixa eu verificar o barco, deixa eu ver se está tudo certinho, se esse barco não vai afundar, deixa eu ver se as pessoas vão estar seguras nesse barco. Ele não pula, ele não é o primeiro a pular dentro do barco. O D corre lá e pula dentro. O I pula também e fica chamando os outros. O D já fica na frente para pegar o remo. O I, ele pula e fica chamando, ei, seja bem-vindo, vem, vamos entrando no barco. O S fica do lado de fora do barco, segurando o barquinho e colocando todo mundo para dentro do barco. O C, enquanto tudo isso está acontecendo, ele está verificando o barco. Ele está vendo se a madeira é boa, ele está vendo se está tudo bem coladinho, ele está vendo que tipo de material foi usado para fazer o barco. Esse é o C. Mas o conjunto desses quatro é fantástico. Forma a humanidade, forma nós que aqui estamos. Então a diferença, vocês que são casados ou que têm relacionamentos, a diferença não é um defeito. A diferença é, pelo contrário, qualidade. Aprenda a usar as diferenças, aprenda a aproveitar as diferenças, a usufruir, a desfrutar, no bom sentido, das diferenças uns dos outros, e vocês vão ver como nós somos diferentes, mas como nós nos completamos. As diferenças nos completam. É ótimo. Quando o casal é diferente, tipo eu sou D, a minha esposa é S, isso é ótimo. Eu estou acelerando e ela está me segurando. Então a gente tem um equilíbrio. Os nossos filhos crescem com equilíbrio. Imagine se nós dois fôssemos iguais, se fôssemos D. A gente ia estar brigando o tempo todo por domínio, por controle. Imagina se nós dois fôssemos S. Nós iríamos estar despreocupados da vida, tranquilos, e as coisas acontecendo ao nosso redor. Como iríamos prover para os nossos filhos? Nós não teríamos, né, provavelmente, em algumas situações, a iniciativa que o D tem. Então, a união dos diferentes é que faz a força. Então, ser diferente um do outro não é prejudicial, não é ruim. É ótimo na realidade. Então, viva a diferença, ok? Modelo comportamental. Tá aqui o D. O D é o executor, né? Aquele mais rápido, acima da linha. O I é o mais falante, o conversador. O S é o observador, ele está sempre observando as coisas, analisando, vendo como estão as situações, garantindo a segurança de todos. O C é o analista, que busca os fatos. Os de cima são mais rápidos naquilo que fazem, os de baixo são mais lentos. Mas isso não faz um melhor que o outro. Isso traz equilíbrio na humanidade. Não é porque a pessoa é muito rápida que ela é melhor do que quem é muito lento. Às vezes o muito rápido, ele erra mais, ele tem propensão a errar muito. E o lento, ele consegue evitar muitos erros. Mas há situações que a gente precisa ser mais rápido. E aí a gente puxa os mais lentos. Então, o mundo com as suas diferenças é uma harmonia perfeita. Lado esquerdo, focado nas tarefas. Lado direito, focado em relacionamentos. Estão gostando? Estão desfrutando? Estamos quase acabando a webclass de hoje. Só mais um pouquinho. Como o DISC pode me ajudar? Você talvez esteja perguntando. Ótimo! E agora, como o DISC pode me ajudar? Te ajudar com autoconhecimento. Você se conhecer. Tem algo mais poderoso do que isso? O que nós falamos no início da webclass? O espelho, a descoberta, a invenção do espelho mudou a humanidade. Quem que não tem um espelho? Quem não se olha? Quem não usa o espelho todos os dias? Mudou, trouxe transformação. O DISC é isso. Ele é o espelho da sua alma, é o espelho do seu comportamento. Nos ajuda nos nossos relacionamentos, como eu já disse,
evitar conflitos e resolver conflitos na nossa comunicação, como falar, o que falar, a tonalidade, como responder às pessoas, o que falar para que a gente não tenha uma reação adversa, uma reação que a gente não quer. Então ajuda muito. E resolução de conflitos, evidentemente. Mas vamos lá, para finalizar a nossa webclass de hoje. Saber características superficiais não é suficiente para detectar o meu perfil. Esse assunto de DISC, ele é como o iceberg que você vê aí nesta imagem. Você está vendo lá acima da água uma pontinha, mas olha para baixo, o que tem para baixo? Então não é numa webclass aqui de quanto tempo? 37 minutos, agora que a gente está aqui conversando, que você vai se conhecer, vai ter todo esse conhecimento. Já fazem mais de 15 anos que eu estudo o assunto. Comecei estudando como temperamentos, os 4 tipos de temperamentos. Fleumático, melancólico, sanguíneo, enfim, os 4 tipos de temperamentos. E continuei estudando, nunca parei. Me especializei nessa área. Por quê? Porque é profundo, é muito assunto. Como cada um dos perfis se comporta no dia a dia. Como são as coisas no dia a dia.